o carro está pronto. Estou indo aí, mas estou indo a pé. Eu moro lá em Coqueiral. Fiquei com dó do carro. Falei, pô, vou pegar o carro aqui e vou lá buscar ele. Foi quinta-feira passada. Vou lá buscar ele. Quando termina o caminho, eu boto ele no carro, vou até em casa, pego o carro com ele, rapidinho. No meio do caminho, eu precisei frear o carro porque vi um motoboy. Nessa que freou, eu senti que o carro desanimou. Ela fez assim em direção, ó, ficou tortinha. Eu falei, hein? Fui lá na frente, dei uma freada de propósito. Aí agora assim, roda travou comigo. Aí eu peguei o carro, parei. Se é outro, o que ia fazer? Sentar na calçada e chorar. Eu parei, só fiz o vídeo. Falei assim, aí ó, 150 reais o cara cobrou. Valeu de bosta nenhuma. E fiz o vídeo. Peguei o aplicativo, entrei, olhei se tinha alguns motoristas que trabalham comigo ali de pé. Tinha perto, me atendeu, eu chamei o Uber, entrei no carro e embora porque tinha culpa. Deixei o carro no caminho. Aí, eu disse, só você. Não, eu encostei no canto lá que estava na rua, igual aqui assim. Só encostei no canto lá só para ele poder não ficar atrapalhando ninguém. Peguei o Uber, vim embora, liguei pro cara, ó, você nem vinha atrás de mim, não, o carro lá foi na rua, não. A balança do carro que você tocou uma porcaria. Mas eu já ia trocar a balança. Já tinha comprado a peça, só faltava parar. Não deu nem tempo de parar. Aí eu falei, graças a Deus que foi comigo. E se esse cara está no alto quando eu vi para se frear? Era perto de casa, ele não era longe, não, era no meio do bairro. Aí o cara que ia trocar a balança, ele trabalha nos meus carros, ele faz isso para mim. Eu paguei com outra pessoa. Ele falou assim, não se preocupa não, amanhã de manhã eu vou aí e troco a balança no lugar. Não precisa chamar guincho não. Então, a gente vai aprendendo. Né? Hoje eu aprendi como não tirar uma outra caixa. Né? Estava falando, os carros estavam falando sobre isso. Que as pessoas, elas não prosperam porque não fazem o que tem que ser feito. Elas não prosperam. O que tem que ser feito. Eu, por exemplo, há uns 2 anos atrás, ou 3, eu tinha uma dificuldade de tomar decisão. Para mim tomar a decisão era muito difícil. Primeiro porque o meu perfil era analítico estável. Toda pessoa estável busca o quê? Segurança. Se não é seguro, não faz. Analítico, tem que ver se bate o cálculo, se tem condições de comprar, se vai comprar, se vai perder dinheiro. Então, eu, por exemplo, não era para estar empreendendo, era para estar trabalhando com os outros. Mas como eu sei que quem trabalha com os outros não prospera, eu resolvi empreender. Contra a minha vontade, o meu perfil. E hoje eu estou pegando uma habilidade de tomar decisão rápida, fazer o cérebro tomar rápido. É assim, toda vez que você for tomar uma decisão, o seu cérebro ele não pode gastar energia. Você tem que hackear seu cérebro. Mas só como assim hackear o seu cérebro? Você tem que descobrir como que fecha tudo que está dentro, apaga a memória, limpa o celular, ele volta a funcionar e fica mais rápido. Às vezes é só mais ético. Você desconectar da internet, já fez isso? Está agarrando, você vai desconecta de novo e volta a funcionar? O que é isso? São bloqueios, né? São bloqueios que acontecem que faz o celular não funcionar direito. E você precisa do celular que faz o quê? Que abra uma tela rápido. Você precisa do celular que tenha rapidez nas pesquisas. O seu cérebro é igualzinho. Então, a tomada de decisão ela tem que ser rápida. Pessoas que têm habilidade de tomar decisão rápida, elas prosperam mais. Como que eu tomo decisão rápida? Se você era como o pastor Renato há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, se eu entrasse no supermercado para comprar alguma coisa e eu não achasse a marca que eu já costumava comprar, por segurança, eu só comprava aquela marca. Eu não queria pegar a nova. Por quê? Vai que dá errado. Vai que ela não é boa, eu vou perder dinheiro. Só que com isso eu nunca sabia se tinha algo melhor. Aí eu falei assim, eu preciso destravar isso. Qual que era a maneira que você faz para você aprender a tomar decisão errada? Toda vez que seu cérebro ele não te der rapidamente uma opção, pega a pior. Quem já teve dificuldade para comprar roupa? Eu nunca
nunca Preto tive. ou branco? Azul? Vermelho? Sempre muito Verde? prático. Ai meu Deus, estou Olhei indeciso tudo. agora. Sabe o que eu faço? Preto. Eu dou logo 5 segundos. Se você não tomar decisão, eu vou pegar pior. É. Para comprar esse celular aqui, ó, eu tinha opção preta, branca, cinza ou azul. Eu gosto de azul. Meu cérebro falou assim: não vai rolar. Que azul mostra. Trambiqueiro. Pega a preta. Eu falei, mas preto já tinha. Eu gosto de azul. E eu fiquei na tela olhando para o celular e falei assim: vou pegar azul, não quero nem saber, vou me lascar. Acabou! Tuf. Aí, olha só, eu acabei de selecionar, quando eu acabei de comprar, quando você acaba de comprar, abre uma outra janela, qual cor? Eu falei assim, de novo! Aí eu fui e mandei mensagem pro cara, azul, preto ou cinza, nessa ordem, primeiro azul, depois preto, depois cinza. Já dei pro cara, qualquer dessas três cores que ele vai mandar certo. Aí o cara mandou azul. Aí eu fui comprar a capinha. Aí tinha capinha preta. Eu falei assim, não, se eu comprei o celular azul e vou colocar a capinha preta, vai azul, cara. Porque você não vai saber. Eu comprei uma bolsa daquelas que colocar do lado assim, aquelas pochetes. Tinha Maravilhoso. preta ou marrom. Eu não gosto de marrom. Porque para me lascar eu quero marrom agora. Ou você me dá com certo ou você vai aprender comigo. O seu cérebro ele tem esse problema. Então você tem que começar a tomar decisões rápidas. Outra coisa, já viu aquelas tarefas que você adia? Não faz isso. É, eu sempre faço logo. Tem que fazer mesmo. Aqui, tudo que você adia, no outro dia acumula. Exatamente. Acumula e acumula. Exatamente. Aqui, vou fazer, você vai se identificar agora. Aí você levanta de manhã, ó. Amanhã eu tenho que levantar mais cedo porque eu tenho muita coisa para Fazer. Aí você começa. Você olha para o negócio, vai fazer aquilo. Lembra que tem outra. Aí você larga aquela, vai pegar aquela. Ah não, peraí. Ah não, já sei, vou fazer a outra. Daqui a pouquinho você para e fala, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou lavando vasilha, eu não sei o que eu estou fazendo mais. Por quê? Porque você acumulou coisas. Não adianta, o seu dia ele é improdutivo quando isso acontece. Pastor, o que eu faço? A mais importante. Já colocou mala no porta-mala? Aquele monte de mala grande, média, um pouquinho maior e a pequenininha. Qual você coloca primeiro? A maior. Coloca a menor para você ver. Eu vou no carro. Se você colocar a pequena e colocar a média, você colocar a grande no carro. Coloca a maior primeiro para você ver. Cabe todas. Então levantou de manhã. Qual é a primeira atividade mais importante? A mais importante, a primeira é a mais importante. Aquela que não pode, deixar de ser feita, depois você vai fazendo menores. Faz uma de cada vez. E não fica adiando coisa. Tem hora que você adia e depois. Não dá tempo de fazer mais. Vamos falar um pouquinho de fim dos tempos? Apocalipse. Porque Teixo Davi não está aqui. Oi, Raquel? Abre sua Bíblia no Apocalipse 13. Falar nisso, você viu lá, Mike, o negócio de batismo? Domingo, né? É, tem algumas igrejas que colocam batismo dentro da igreja. Quando a gente é membro, a gente não tem a visão de quem está aqui na frente.
Por mais que eu fale, você concorde, mas você nunca vai ter a visão que eu tenho aqui. Você só vai entender as coisas que eu falo, com a emoção que eu falo aqui, quando você estiver aqui no meu lugar. E Deus querer que você esteja. Porque hoje eu entendo por que tem igreja que coloca a batistéria na igreja. É melhor você errar para menos do que errar para muito. Eu discordo. Se eu puder sempre levar no Rio, a gente vai no Rio. Mas imagine você parar o povo todo para ir para um lugar, para fazer um batismo, sendo que a gente podia fazer rapidamente na igreja, um lugar nosso. Porque se ela, por exemplo, parte antes do batismo na culpa é minha, ele dá conta. O reino de Deus vai estar impedido para ela por minha culpa. E ela já falou que queria, eu tive que tomar a decisão. Né? Então, João Batista, quando ele batizava as pessoas, era na hora. Quem está arrependido? Eu, vem cá, vamos descer as águas. O Evangelho é assim, né? O Novo Testamento vem mostrando isso. Aí as igrejas vêm com esse negócio de curso de batismo. Eu até entendo, às vezes, a preocupação, né, de mostrar ali o amargueiro, dar meio que uma preparação. Eu entendo. Hoje eu entendo também. A gente não pode negar quem quer ser batizado. Porque basta estar arrependido. Mais nada. Se a gente for entrar em questão teológica aqui, tem pastores, por exemplo, ou membros de igreja, ou pessoas que estudam a Bíblia, que ela entende que a pessoa não pode estar pecando. Mas isso não é bíblico. Não, tem que ter parado de fumar, parado de beber. Mas isso não é bíblico. Porque arrependimento é uma consciência de que a pessoa realmente ela quer mudar de vida, mudar de rota. Conversão é quando ela está mudando de rota. E a Bíblia não diz que alguém tem que estar convertido para se batizar. Ela precisa estar arrependido. João Batista batizava as pessoas confessando os seus pecados no base do arrependimento e não conversão. Essas palavras parecem ter o mesmo sentido, não tem. Basta que a pessoa esteja aqui e ela esteja arrependida. E não tem nada escrito que é errado. O quê? Batizar então. Não. Também não tem escrito que é certo. Porque a Bíblia mostra que tem que ser água corrente. Se um dia a igreja decidir, a gente entender que a igreja cresceu e precisa ter um batistério na igreja, ela vai ter entrada e saída. É só fazer. A água vai entrar e ela vai sair. Ela tem que passar corrente. Se fosse uma praia mais deserta, onde a gente poderia ficar mais à vontade, porque Aqui deve ter, não? Aquela praia deserta, do Morro do Noré. É aquela que a gente vai e ele não. pergunta se eles vão tirar isso daqui lá para a da costa. Pergunta se eles vão. Mas uma vez. Você conta, né? Imagina se você batizar uma pessoa com onda. Não, aqui tem isso. Então, por isso que a gente sempre escolhe o rio. Porque o rio é uma água viva, uma água que não tem onda. Não é que a onda é proibida. É tipo assim, imagina eu vou batizar ela, para ela falar que caceta, a onda veio e eu batizou ela. Jesus ia buscar. Lá, por exemplo, nas Três Praias não tem onda. É rasinho. É mesmo. Você imagina, lá para Três Praias. Deixa eu perguntar para vocês, não caiam. A igreja já está cheia, né? Tem os irmãos que fazem escala. Tá de volta, né? E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças, o nome de blasfêmia. Já falei isso aqui, que
Isso aqui são símbolos para se falar uma mensagem em código. E esses símbolos, eles só você descobrir o que significa cada símbolo desse para descobrir a mensagem. Aqui vai se falar de duas bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Essa primeira besta, ela vai subir de onde? Do mar. Mar na Bíblia tem a ver com povos, línguas e nações. Ou seja, uma dessas bestas, ela vai vir do meio das nações, dos povos. Eu vou desenhar aqui mais ou menos um gráfico, você tem que entender isso aqui. Como que o anticristo, ele vai governar a terra? Todo mundo aqui sabe que o anticristo vai ser um político? Quem não sabe? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo sabe, né? Então, vai haver um bloco de nações chamado G10, que é a união dos 10 países tá rico, né? Vai ter um grupo de 10 países mais ricos, chamado G10. Pastor, da onde o senhor tirou esse número G10? Da estátua de Nabucodonosor, que Daniel, ele revelou. Se você quiser saber direitinho, você tem que ler lá Daniel, e você vai ver que Daniel, o rei teve um sonho, aonde ele viu uma estátua de ouro. Cada parte da estátua é um período de um reino. O reino do Medo-Persa, o reino do Babilônia, vai chegar no ponto que é o reino de ferro, que é onde nós estamos, que é Roma. Roma governa o mundo por meio de armas. O mundo é governado por meio de quê? De armas. Vai ter uma parte da estátua que ela vai falar que é assim, que vai dizer que parte dos dedos era de barro e parte dos dedos era de ferro. O que é isso? Um casamento. Casamento de força com fraqueza. A união de força com fraqueza. Então, agora eu te pergunto, ferro e barro se fundem? Não. Então é um casamento frágil, é uma união frágil. Estava estudando outro dia, eu estava falando que Salomão teve 700 concubinas e 300 mulheres. Essas mulheres que ele teve, não era que ele era o pegador, era o garanhão. Muitos desses casamentos eram casamentos arrumados, políticos. Ele casava com a moça para ter uma paz com aquela nação. Casava com aquela moça para ter paz, para fazer um casamento, fazer uma união. Antigamente na roça tinha esse negócio, né? O cara tinha uma fazenda, aí casava a filha dele com outro fazendeiro, para que o patrimônio ficasse protegido. Não se casava a sua filha, que era herdeira de um patrimônio, o cara pegava um peão. A dona, a herdeira, a filha do dono da fazenda, casava com outro fazendeiro, era casamento arrumado. Lembra disso? Então, esses casamentos existiram. Vamos lá, G10, os 10 países mais ricos, eles vão se unir. Já existe já o G20, tá? Você fala na internet, você vai ver que existe o G20. O grupo de países esses G20, eles ficam oscilando. Porque existe só 5, 6, 7, 8 países que realmente dominam. Os outros são tudo convidados, chamado bloco de nações. Antigo, hein? Oi? Antigo. Esses blocos de nações, você já ouviu falar sobre Mercosul? Também. Já ouviu falar do Mercosul? Junta 3, 4 países e faz um tratado. Entre esses países, o comércio é livre. Então, daqui vai surgir o quê? A besta. Se tivesse, uma aqui, pega a mão. Tinha? Terra. Isso aqui, irmão,
a trindade satânica. Satânica. Ó, tinha aqui um negocinho, não? Então, a bichinha aí tá cuidando. Tomar vergonha na cara e comprar um digital. Aí não é a bichinha, não, pastor? Não. Anticristo, a besta e o falso profeta. São 3 seres humanos. E quando você ouvir falar do anticristo, desse falso profeta, não fica achando que é um ser espiritual. Eles são 3 seres humanos, homem. Então, o anticristo, ele vai ser o quê? Ele vai estar onde? Um líder político. Dá para ver que é líder? Dá, né? Agora, isso aqui, ó. Rei, tudo. Casamento perfeito. A união perfeita. A religião com o Estado. Governo. O governo, ele é laico. Brasil deveria ser um governo laico, país laico. O que é o governo laico? Quem sabe? Não é laico, não, laico. Quem sabe? Vocês não sabem, não? Pastores? Marcelo, você que é homem aqui? Escreve da lei. O país sendo laico, ele não pode defender uma religião. Israel, por exemplo, não é laico, lá tem uma religião, o cristianismo. Na verdade é o judaísmo. O Brasil, aqui aceita-se você ser cristão, muçulmano, candomblessista, kardecista, qualquer religião. Não se defende uma religião e proíbe outra. Você é livre. O país, ele deve ser laico. Aqui, no Brasil, é laico. Lá, por exemplo, nos Emirados Árabes, lá não tem isso não. Ou você é muçulmano, ou você não é. Tem uns lá embutidos, tem uns que estão escondidos. Mas não é aberto assim, você não pode professar. A China, lá não tem isso não. É proibido. Então, você tem que entender isso aqui, para você entender a Bíblia, para você entender o fim dos tempos. Há um movimento, já existe um movimento, onde o Estado, o líder de uma nação, ele se envolva com a religião. Mas como envolver com a religião se há uma divergência entre os próprios religiosos? Porque nós cristãos, entre nós divergimos. Um acha que pode usar brinco, o outro acha que não pode. Um acha que pode fumar, o outro acha que não pode. Um acha que pode beber, um acha que pode casar e se casar, o outro não concorda. Como chegar ao consenso? Então eles estão estudando uma maneira de criar uma só religião.
se pode? Como que eu crio uma só religião? Hã? Proibindo a liberdade das outras. Você quer adorar a Deus? Tem que ser desse jeito. Mas eu não concordo. Manda matar. Eu não concordo. Prende ele. Eu não concordo. Cala a boca dele. Tira os bens dele. Isso já acontece na China, tá? Isso já acontece na China. O Brasil é muito abençoado. Então, você sabe por que nesse ano, politicamente falando, a igreja se posicionou tanto para escolher ficar de um lado do presidente ou não? Quem sabe? Hã? Quem assistiu o filme de Titanic? Gostaram? Só afundando. Quando você está assistindo o filme de Titanic, você se depara com várias coisas. Só que tem coisas que você não percebe. Eu vou falar umas coisas aqui que você vai na hora vai lembrar, é verdade. Todo mundo do barco sabia que o barco estava afundando? Não. Você vai ver que os atores principais, Leonardo DiCaprio, a menina que fez a namoradinha lá, a Rose, né? Aquele marinheiro que estava lá em cima que viu o iceberg, o capitão do barco, o pessoal que viu o buraco afundando, são as primeiras pessoas que viram o quê? Que o barco ia afundar. E alguns já sabiam que não havia quantidade de barco, de bote suficiente para todo mundo salvar. Inclusive vão perguntar para o capitão do barco por que a quantidade era menor. Ele falou assim, não, porque nós precisávamos aliviar a carga. E aí tiramos um pouco dos barcos. A quem foi escolhido para entrar nos botes? Primeira elite. A elite. Isso, meu irmão. Esse filme, ele é a história real de um país. Aonde quem vai se salvar primeiro é quem é da elite e tem a informação. Porque Leonardo DiCaprio e a Rose, eles não eram da elite, mas eles sabiam que estavam afundados. E tentou se salvar. Engraçado que o barco está afundando e tinha pessoas sentadas tocando, ouvindo uma música clássica, comendo. E o barco estava afundando. Nem todo mundo sabe disso aqui. Que está acontecendo e vai acontecer. E o grande problema disso é o quê? É que eles vão, por isso que a Bíblia, olha que Jesus falou assim, quando vieram essas coisas, o princípio de dores, Mateus 24, ele vai dizer, quando essas coisas começaram a acontecer, quando os princípios de dores começarem a acontecer, as pessoas vão estar casando e se dando em casamento, comprando e vendendo, ou seja, o barco está afundando e eles vão estar tocando a vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E aí Jesus vem, volta, pega eles de surpresa. Porque essa cena se repetiu lá atrás, na arca de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, todo mundo estava fazendo o que tinha que fazer. Quando Noé terminou de construir a arca, a Bíblia diz que o Senhor envia os animais, enche a arca, e depois ele entra, fecha a porta, e depois de 7 dias o dilúvio vem. Pega todo mundo o quê? Surpresa. Aí vão dizer, Noé, abre a porta, agora nós acreditamos. Agora? Que está chovendo? Que está largando? Você sabia que não foi lá que fechou a porta, não? Quem fechou a porta? O anjo. E por que não foi lá que fechou? Porque ele amoleceu o coração. Eu abriria, irmão. Eu abriria. Você imagina você vendo uma pessoa desesperada pedindo água, por favor, não aguento mais nadar. Oi? Será que não é a escritura, não? Não entendi. A escritura também se aguentaria e também aqueles. Não, a pergunta não foi essa. Eu perguntei por que Deus não deixou Noé fechar a porta da arca, foi o anjo que fechou.
Foi Deus que fechou a porta, e não Noé. Não é porque esqueceu a estrutura, não. A questão é que não era para eles salvar. O tempo da salvação deles era o tempo da pregação. O tempo que eles tinham para entrar na arca era o tempo que Noé levou para construir a arca. Era o tempo que ele levou 100 anos para construir e 100 anos pegando. Vai ter dilúvio, vai ter dilúvio. Isso é um sinal profético da igreja, que avisa que Jesus está voltando e as pessoas não acreditam. Isso, depois daquele. Depois que Jesus voltar, ele vai fechar também essa porta, chamada porta da graça. Aí já é. Onde a pessoa é salva pela fé. Porque se Deus quiser salvar o homem por dor, ele salva. Irmão, existe uma porta chamada porta da graça, aonde Deus não força você a entrar, ele te pergunta, ele te convida. Quer vir? Como fez Noé pregando durante 100 anos. Se a pessoa agora recusa, Deus tem como fazer a pessoa se salvar por dor. Porque a Bíblia diz que os anjos de Deus queriam pregar o Evangelho e Deus disse que não permitiu a eles. Por quê? Porque se um anjo desce da terra e prega aqui, as pessoas se convertem por medo. E não é por medo, tem que ser por fé. É por isso que nós ensinamos aqui que a salvação não é por mudo de costume, não é mudando a roupa, não é dizendo para a pessoa que se ela não se converter ela vai para o inferno. Porque isso é mudar, é fazer a pessoa se salvar por medo. E isso a igreja fez durante 100 anos e não salvou ninguém. Porque você vai pegar pessoas que se desviaram com medo do inferno e estão nas drogas, estão casadas pela quinta vez e sabem que elas não estão salvas. Então, se o medo convertesse alguém, tinha um monte de gente da igreja fiel. Verdade. Quem converte é Cristo, quem salva é Cristo. E a maneira com que Deus salva o mundo é pela pregação da palavra e pela fé. É pela fé, ela aceitando, entendendo. A gente não deve pregar para a igreja salva sobre salvação. Igreja, você vê o caso daquele ali? Ele quer ser Jesus. Ah, pastor, mas como que ele é Jesus? A gente não prega para quem está salvo. A gente ensina para quem é salvo a salvação. Nós ensinamos. Agora, se o que tem um visitante, me lembra, deixa eu esquecer, não, o pastor faz o apelo. Porque o visitante que não tem a Cristo tem que trazer. Nós temos que pregar para ele o arrependimento para ele aceitar Cristo. Mas eu ensinar para você, se você não largar os seus pecados e lá para o inferno, eu estou pregando a salvação para você. E para a igreja não se faz isso. Mas vamos falar de Cristo. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, 7 montes. 10 chifres. Esses chifres significa autoridade. 10 líderes mundial. E sobre o chifre 10 diademas, ó. Diadema é coroa, governo. Eu acho engraçado que durante o período da política, eu fiz campanha para um candidato, eu pedi voto, eu mexi a camisa. E tinha gente que falava assim, eu não acho que você é bom pastor, não deveria fazer isso. Igreja não tem que se misturar com a política, no ferraz da Bíblia. Porque desde Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala sobre política. Aliás, o reino de Deus é político. Reino, está falando de quê? Governo. E a gente só tem líderes, ou paga por líderes, porque a gente não sabe governar. Porque o dia que você aprender a governar a sua vida, você não paga mais ninguém. Por que a gente tem que pagar um médico? Porque o dia que você aprender que a sua comida é o seu remédio, o seu alimento é a sua comida, você para de acreditar nele, porque você passou a governar a sua própria vida. Por que a gente paga?
Os seus pés, como os pés de urso. A sua boca como a de leão. Pega o cada animal desse tem uma qualidade. A velocidade do leopardo, a força do urso, a boca do leão. Agora o último animal. E o dragão? Pastor, não tem dragão? Tem. Você não entendeu ainda o código. Eu vou te passar o código agora. Pastor, quem é esse dragão? Lembra da serpente do livro de Gênesis, no comecinho do Éden? Que o diabo entrou nela e usou ela para poder tentar ela? Era uma serpente. O castigo dela foi o quê? Arranca-lhe as asas, arranca-lhe os pés, faz ela rastejar sobre o solo e ela vai comer poeira. O alimento dela é o quê? Vai se alimentar do pecado do homem, porque o pó é símbolo de pecado, símbolo de homem. Do pó vieste, do pó voltará. A serpente comeu tanto do pecado que se tornou dragão, porque ela entendeu que ela ia ficar forte. Deixa eu falar uma coisa com você aqui, até para ter campanha de libertação. O que mais alimenta diabo, demônio, é pecado. Se eu tiro o pecado da minha vida, o diabo perde o poder sobre a minha vida. Por que o cachorro ele vem na varanda de casa? Porque ele encontrou a porta aberta. Então, se ele encontrar a porta aberta, ele entra. E se ele encontrar comida? Ele fica. E se ele encontrar água? Ele deita. Tem pessoa que ela abre a porta, ou seja, abre uma brecha espiritualmente falando, e bota comida para o diabo. É verdade. Aí o demônio vem e fala: opa, encontrei minha casa, vou ficar aqui. E cada vez que ele faz você pecar, ele se alimenta e fica mais forte. Por isso, quando você jejua, quando você ora, quando você começa a obedecer, quando você começa a se envolver com a obra de Deus, naturalmente você diminui a quantidade de pecado. Naturalmente. Pastor, tem como provar na Bíblia? Tem. Olha o que Jesus disse: a videira sou eu. Meu pai é o lavrador. Vocês são os galhos. Ou seja, se a galho não tiver enxertado na videira, que é Cristo, ela não pode dar fruto. Olha o que ele vai dizer: se essa galho der fruto, o Pai limpa para que ela venha dar mais fruto. Então, todas as vezes que eu em Cristo começo a fazer a vontade de Cristo, obedecer à vontade dele, descobrir qual é a vontade dele para a minha vida, o meu propósito, e eu me envolvo na obra de Deus. Não é que eu deixo de pecar para fazer a obra, eu começo a fazer a obra, me envolvendo nela, naturalmente eu vou deixar de pecar. É assim. Então esse dragão aqui é a serpente de Gênesis, que em Apocalipse comeu tanto do pecado, se alimentando tanto da humanidade, que ele se tornou grande, dragão. Olha o que vai acontecer. Que para essa besta, o dragão, que é o diabo, deu-lhe o poder. Então vai surgir, na nossa época, infelizmente, eu não queria dessa época, mas infelizmente, na nossa geração, vai surgir 3 grandes líderes: um político, 2 religiosos. Diga comigo: um político, 2 religiosos, com uma influência violenta. Pastor, o que é influência? Pessoas que conseguem dominar a mente das pessoas com símbolo, com a fala, com promessa. Como que eu faço para me escravizar? Quem sabe? Como que eu faço para escravizar uma pessoa? Escravizar? É. Dando o que ela precisa. Oi? Dando o que ela Vocês não precisa. sabem, não? Eu aprendi. Através de promessas? Deixa dependente de você. É a pauta principal. Dor. Diga comigo, dor. Dor. Diga comigo, dor. Dor. A dor é uma prioridade. Diga comigo, a dor é uma prioridade. Você levantou de manhã, vai para a praia, sol está rachando,
Você marcou no sábado, que domingo vocês vão sair, vão na praia, comprou um piquenique, está tranquilo, tranquilo, carteira está cheia, tanque está cheio, está todo mundo animado, todo mundo animado. Você levanta de manhã cheio de dor, você vai? A dor está insuportável, muito forte. Você cancela tudo, faz o quê? Você precisa tirar essa dor. Aí vai tirando, aí vem outro, vai tirando. Não. Se eu quero escravizar uma pessoa, eu preciso mexer com a dor dela. Então, Como é que eu crio uma dor? Na necessidade das pessoas. Se eu crio um caos, eu mexo com a necessidade de muita gente. E aí eu venho e faço o quê? Vendo a solução. Você mesmo deu a dor, você mesmo tem a Deixa eu te solução. explicar um negócio para você. Deixa eu explicar um negócio para você. A questão daquela água lá do governo, que o povo lá não tinha água, né? Nordeste? Por que nunca se levou água? O que se podia fazer? Com menos tempo do que antes. Ó, quem entendeu o seguinte, enquanto não tiver água, a gente vende água com carro-pipa. Como a água é necessidade, eu falo o quê? Ó, nosso governante não ganhou não, mas tem um braço dele no governo. Nós conseguimos aí um carro-pipa com os contos aí. Apoia a gente aí que na próxima a gente vai conseguir fazer essa água. Enquanto isso, estamos aí com o carro. Aí durou-se 4 anos, o carro trouxe a água, ninguém passou necessidade, mas pagava. Veio o político. As pessoas elas voltam pela rua. Na promessa. Se solucionar, acabou a dor. Mas eu faço o quê? Puxo mais 1 metro. Você acredita que vai chegar? Porque você viu mais 1 metro. Opa! Aqui, nós não conseguimos fazer em 4 anos, nós precisamos de mais 4. Eu vou te dar R$600, mas é o seguinte, você não pode trabalhar. É 400, né? Na época era 400. 600 foi do novo. Era 200, irmão. 190, 200 reais, né? 197, 190, não sei como. Dá para você sustentar? Hã? Dá para você manter uma família? Não, eu fui lá no supermercado hoje, comprei um arroz, um biscoito, todo 190. Aí eu falo para você assim, toma aqui 190, mas você não pode trabalhar. Porque o dia que você trabalhar, eu te corto. Aí você fala o quê? Vou ficar aqui. Enquanto você estiver na miséria, eu tenho seu voto. Porque o dia que você entender que você não precisa mais disso, você chuta 190 reais e manda ele ir. Você sabe, né? Você fala assim, por que eu preciso de 190 se eu posso ter 2.000? Mas as pessoas se venderam pela dor. Eu peguei uma pessoa muito inteligente, mas muito inteligente no meu carro, eu questionei, falei assim, eu sou da direita, eu apoio essa direita, mas uma coisa que ele fez eu não gostei, que quando ele deu 600, ele deu para todo mundo, e eu achei injusto, porque tinha os que produzia, tinha os que não produzia, e sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, ele foi muito inteligente nessa hora. Por quê? Porque a maior parte das pessoas são pobres. Isso é mexer diretamente com elas. É fácil para quem é idealista, que tem recurso, discordar. O ruim é para quem depende. Entendeu? Então o dragão deu poder para essa besta. E o seu trono. Quando você ouve falar de trono, você pensa no quê? Hã? Governo. Cadeira. Diga comigo, cadeira. Trono. É governo. Lugar de mando.
Não se engane, irmão. O governo dessa terra ainda é das trevas. Vai chegar uma hora onde Deus vai tomar para si o governo. Versículo 3: envie uma das suas cabeças como ferida de morte. Versículo 3: envie uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. É aqui que vai surgir o anticristo. Porque o anticristo ele precisa, o Lúcifer, a besta, o Satanás, ele precisa de um corpo. Chaga machucado? Sim. Um tiro, uma facada, uma doença. E essa doença vai matá-lo. Morre o homem e renasce o espírito, o anjo. Nessa transição de um sair, quando sobe só no outro do corpo. Irmão, você imagina um líder que consegue arrastar a multidão. E ele vai falar que é Deus. E quando ele morrer, ele vai ressuscitar. Tem um versículo que diz assim: se não fosse abreviado aqueles dias, nem os escolhidos suportariam. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. Haverá um tratado de paz mundial, porque Israel, o anticristo só pode manifestar se Israel aprovar. Quando você ouve falar essa palavra anticristo, parece que ele é anticristo, ele é anti, no sentido de ser oposto, de ser opositor, mas é ao contrário, ele não vai se opor a Cristo, ele vai dizer que ele é o Cristo. E eu vou te falar uma coisa para você. Eu tenho dúvida que tem crente que vai gritar. Mas aqui, quando fala anticristo, primeiro Cristo vem, depois ele vem, é isso? Primeiro ele vem para depois Cristo voltar. Então, mas Ele vem antes de Cristo. Mas aí Cristo não pode intervir na volta dele para fazer essa algazarra toda, não? Ou é para isso mesmo que ele caiu? Não entendi o caiu. Tipo assim, ele caiu. Ele quer o que Cristo tem, que é o poder, que é a adoração que todos, né, adoram. Ele quer isso. Então, Cristo não pode impedir que as pessoas adorem ao anticristo, não. Pode, mas não vai. Mas não pode, porque Pode, mas não vai. tem que acontecer alguma coisa, né? Deus pode impedir você de pecar? Pode. E por que ele não faz? Porque teve o negócio lá na Jardim do Éden. Não. Deus hoje pode fazer você impedir de pecar? Deus pode fazer. Deus pode te impedir de você pecar? Pode. E por que ele não faz? Eu tenho para vida. Ele me deu esse vida. Exatamente. Você tem que escolher. Se ele intervir o anticristo manifestar, ele está sendo um ditador.
E Ele precisa que você diga que sim ou não. Nesse tempo que nós temos chamado corpo, Deus não pode intervir ao menos que você peça. Na terra, Deus não governa ainda. E se naquela época eles não tivessem experimentado a árvore da vida, né, que falou, aí estava diferente. Mas quando eles fizeram, aí ele deu o livre-arbítrio disso. A condição da mulher. Tá, mas a gente não pode estar colocando só a culpa na Eva, não, porque você hoje não é mais Eva e Adão, você tem escolha.